o Gilberto Freire ele tem um papel importantíssimo na antropologia, né? Esse é um dado objetivo, ele propõe um método, né, de estudo antropológico que até hoje é referência. E outra coisa importante é que no pensamento sobre as relações raciais no Brasil, o Gilberto Freire ele tem um papel importante porque ele vai fazer uma ruptura epistemológica, uma ruptura de conceitos. Ele vai tirar a discussão de raça do campo da biologia, do campo das ciências biológicas, como era a tradição no pensamento brasileiro, né, até aquele momento, e trazer para o campo das ciências sociais. Então ele vai propor que raça não é uma categoria biológica, e sim uma categoria cultural. E todo o pensamento dele vai basear nas teorias antropológicas da Franz Boas, né, que é a referência principal dele. Então isso é um dado importante que possibilita que a gente faça uma crítica ao racismo ou às relações raciais do ponto de vista da dimensão das ciências sociais. E o Gilberto Freire foi importante por fazer essa transfiguração, vamos chamar assim, né, do estudo das relações raciais. E um outro aspecto do Gilberto Freire que eu entendo que há uma certa incompreensão ou talvez um erro de foco na crítica à obra dele. O movimento negro sempre critica Gilberto Freire em função do conceito de democracia racial. Só que esse conceito ele é muito mais uma consequência da estrutura lógica do pensamento de Freire do que necessariamente um conceito central na obra dele. Tá, no caso da Grande Senzala, por exemplo, ele não vai colocar esse conceito como central, né? Há uma democracia racial no Brasil, e nem tampouco o Gilberto Freire ele vai deixar de considerar que existem uma série de mecanismos de opressão racial no Brasil. Ele vai citar isso. A grande questão conceitual que é polêmica de Gilberto Freire, que estranhamente ficou periférica da crítica à sua obra, é o conceito de equilíbrio de antagonismos. O que é isso, né? Qual é a ideia desse conceito? O Gilberto Freire ele vai pegar esse conceito que foi bastante utilizado na teoria política, na ciência política, perdão, inglesa, que trabalhava com a ideia, né, de que os conflitos de classe podem ser dirimidos ou equilibrados no espaço do parlamento, no espaço político aí da esfera pública. E vai trazer que esse equilíbrio de antagonismos nas relações de classe e raça no Brasil ocorre no domínio das relações privadas, né, entre Casagrande e Senzala. O Gilberto Freire ele vai universalizar enquanto conceito político uma prática que existe, que né, ele vai importar aí do patriarcado mais da região açucareira do Nordeste, né, vai universalizar como conceito, como categoria, e vai transformar isso como uma forma de dirimir as desigualdades, as opressões. A gente sabe que isso não, né? Essas relações privadas, elas acontecem dentro de um pano de fundo de relações de opressão social e de classe. Então, essa questão que deve ser colocada, né, na Gilberto Freire. Entender a sua obra dentro do contexto histórico que ela foi elaborada, né? Aí é importante ressaltar esse papel que ele desempenha em trazer a questão racial para a dimensão das ciências sociais, rompendo uma lógica, né, que era tradicional no pensamento brasileiro, de pensar a raça como categoria biológica, e aí então ver quais são os fundamentos, né, sociológicos, os fundamentos teóricos e epistêmicos do seu pensamento ao categorizar as raças, ao analisar as relações raciais sob esse prisma do primado ou do privado, né? Então isso que é mais interessante. Isso talvez seja mais desafiante, né, no Gilberto Freire. E uma obra interessante, por exemplo, tem um conceito muito interessante que ajuda a entender isso que eu estou falando agora, é o Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro tem um conceito que eu acho muito interessante, que é o de tolerância opressiva. O Darcy Ribeiro vai fazer uma comparação do tipo de colonização que houve no Brasil, né? Na América Latina, na verdade, e o tipo de colonização que houve nos Estados Unidos. Segundo ele, né, a colonização da América Latina, ela ocorre sob um modelo que ele vai chamar de Império Mercantil Salvacionista. O que é isso, né? É uma empresa mercantil, então evidentemente a colonização na América Latina ela foi um empreendimento comercial, mercantil dos impérios, né, da Península Ibérica, mas também tinha um componente ideológico muito interessante, salvacionista, que era dado pela forte presença da Igreja Católica. Qual que era a narrativa que se colocava nesse empreendimento colonizador?
não só explorar os povos, mas salvá-los, já que são povos não cristãos e sem alma. Isso tanto os povos originários, né, povos indígenas, como também os povos africanos que foram para cá transplantados à força para serem escravizados. E é muito interessante de observar isso, que a partir do momento que eu estabeleço essa dinâmica de um salvacionismo não implica um segregacionismo, e sim a constituição de um racismo assimilacionista. Eu vou ter que salvar esse povo, essa população. Agora, para salvá-la, eu tenho que ter uma relação de interação com ela, e nessa interação eu desenvolvo o que o Darcy Ribeiro chama de uma tolerância, né, opressiva. Eu tolero esse outro desde que eu possa explorá-lo e oprimi-lo permanentemente. E isso é interessante de observar que, veja, o fato de estabelecer uma relação próxima com esse outro não significa necessariamente um respeito ao outro. Se nós observarmos como se dá essa relação comportamental de tolerância no Brasil, nós vamos observar que essa tolerância ela acontece até o limite, até o momento em que esse outro passa a disputar um espaço comigo. Esse conceito dele é muito interessante, que ajuda a explicar, até desvendar, como essa relação de tolerância que encantou Gilberto Freire faz com que ele entenda que aqui há uma relação menos tensa entre raças, não existe, é apenas uma outra forma de realização dessa opressão.